Agora, uma outra questão que esse caso levantou, e aí o Luiz Felipe Nunes foi atrás para esclarecer, a gente começou essa discussão ontem aqui no Bora Brasil, inclusive, né? Esses criminosos usaram um controle de portão que estava clonado para entrar na casa desse engenheiro que acabou sendo assassinado, né? E poucas horas depois desse crime, aconteceu um outro muito parecido em Osasco. Os criminosos entraram numa casa, também com controle remoto clonado, e fizeram um casal que estava lá dentro de refém. Eles foram soltos com a chegada da polícia. Esse tipo de ação dos criminosos para surpreender os moradores de casas, de condomínios, voltou muito a acontecer. As clonagens estão mais sofisticadas e é sobre isso que o Luiz Felipe Nunes vai falar aqui com a gente. Quais casos com controle? Eu falei só dos dois. Quais? Desse do engenheiro que foi morto e o de Osasco ontem. De Osasco. O de Osasco ontem de manhã. Sim, e recentemente aquele prédio em Higienópolis, da mesma forma. Isso, algumas semanas atrás. Isso que nós levantamos, né? Fora o que acontece, a pessoa chega em casa, vê a casa arrombada... Nem sabe, às vezes. Nem sabe, exatamente. Nem sabe, porque tá fácil pros caras. E aí, Luiz? Boa tarde para vocês, boa tarde também para todos os nossos ouvintes. É um tipo de clonagem que pode acontecer de diferentes maneiras. Conversei com alguns especialistas no tema para a gente conseguir compreender, primeiro, como evitar e também por que esses crimes estão acontecendo. A gente está vendo muito aqui no estado de São Paulo. O criminoso pode fazer algumas abordagens para clonar o seu dispositivo para abrir a sua garagem, abrir o portão da sua casa. Uma das maneiras, e que essa é importante se proteger, é se ele tiver o acesso fisicamente ao seu controle. Você vai num lava-rápido, deixa o carro em algum lugar, com manobrista que seja, e deixa aquele controle que geralmente já fica no seu carro, para você não esquecer. Se você deixar ele ali dentro, caso tenha um criminoso, esse criminoso tem acesso ao seu carro... Quebra-sol, né? Ele pega ali rapidinho no quebra-sol, tem um aparelho que faz isso facilmente de copiar essa frequência, ele já tem acesso. Você não recebe nenhuma informação, seu aparelho continua funcionando da mesma maneira, só que esse criminoso também vai ter acesso a essa frequência e vai conseguir entrar muitas vezes na sua residência. Mas eu conversei também com o consultor de segurança, o Marci José de Campos Verde. Ele explica que tem uma outra modalidade, não é tão comum, não acontece em todos os casos, mas é possível sim que criminosos que estejam próximos da entrada da sua casa consigam clonar a frequência do seu dispositivo enquanto você está entrando. Ali no momento que você aperta o botão e aquele botão faz com que a sua garagem, por exemplo, seja aberta. Vamos escutar essa explicação do consultor de segurança. O pessoal vê que o carro e a chave estão por perto, ele vai e clona a frequência. Aqui no Brasil, o pessoal vai fechar a porta, durante esse momento o cara copia a frequência. E é quase como assim, quando eu aperto o controle, eu estou mandando uma frequência para o portão. E o cara copia isso. Tem um aparelho, ele tem que estar por perto, não é que ele copia a quadras, entendeu? Outro especialista que também fala sobre isso é o Arthur Igreja, especialista em tecnologia e inovação. A gente está percebendo o aumento desses crimes todos os dias, a gente noticia todas as semanas, pelo menos a gente está noticiando esse tipo de delito. E o Arthur Igreja fala que isso acontece também pela facilidade dos criminosos em conseguir adquirir e clonar os aparelhos. Vamos escutar também essa explicação. Como copiar um controle? Existem inúmeras maneiras. É preciso lembrar que nós temos diversas tecnologias, diversas gerações de sistemas de acionamento, portanto, tudo depende daquilo que a pessoa tem instalado na sua casa. Mas copiadores de controles estão disponíveis até mesmo em grandes sites de e-commerce, em grandes plataformas. Isso não é algo que não seja usual. Então a clonagem, para a gente falar aqui para os nossos ouvintes, ela está acontecendo de uma forma mais frequente. Os criminosos têm acesso a esses dispositivos. O que dá para fazer também, além do cuidado de não deixar o aparelho no carro, por exemplo, é adquirir um aparelho mais novo, mais recente, porque já existem algumas tecnologias que alteram a frequência do controle a cada vez que você entra na sua garagem. É como se fosse uma senha. Os aparelhos mais antigos é como se você tivesse uma senha de cartão que você usa sempre, 1, 2, 3, 4. Se o bandido tiver acesso a essa senha, ele vai saber essa senha para sempre. Agora, os novos modelos, a cada vez que você utiliza, ele gera uma frequência ou uma senha nova. Então, mesmo que o criminoso consiga ter acesso à frequência que você utilizou, se ele estiver do seu lado e conseguir captar a frequência que você usou para entrar em casa, quando ele for tentar usar, a senha já vai ter mudado, a frequência já vai ter sido alterada, então ele não vai conseguir entrar. Então a gente tem também essa explicação do consultor de segurança, o Marci José de Campos Verde. Nós temos no mercado uma tecnologia chamada RF, Radiofrequência ID, identificada. Aí eu dou 30 controles para 30 pessoas e tenho um e tenho 30.
Esta frequência, ela tem uma característica que ela é assim, metade do código é igual e metade é diferente. Então, a cada vez que eu utilizo, ela troca essa metade. Então, vamos dizer que alguém venha com esse aparelho e copia a frequência. Na verdade, ele usa o código e no próximo acionamento já muda o código. Então, ele não consegue copiar tão fácil, de forma geral. Então, são algumas maneiras de tentar evitar esse crime. É difícil porque os criminosos vão atualizando a tecnologia que eles têm de uma maneira até muito simples, porque esses dispositivos para clonar eles estão cada vez mais frequentes, mas existem algumas formas, caso seja o seu caso, conseguir falar com o condomínio ou se for na sua casa, para que haja a troca desses dispositivos para alguns mais novos, para que tenha essa frequência mudando a cada vez que você entra na sua casa, senão fica muito fácil para os criminosos. Eles conseguem acessar não só a sua residência, se for num prédio, mas a de todas as outras. Aconteceu naquele caso de Higienópolis que o Joel acabou de comentar. Foram várias casas que foram arrombadas. Então, tendo uma frequência, uma pessoa que descuida naquele momento, um criminoso pode ter acesso a vários apartamentos e faz crimes como esse que a gente está presenciando aqui no estado de São Paulo, né, Ana e Joel? Com certeza. E, assim, eu coloquei alguns tópicos dentro de tudo que você falou para a gente reforçar aqui como ter uma segurança melhor, né? Ó, primeiro, tem alguém perto da sua garagem? Ali do outro lado da rua ou perto, evita de abri-la, né? Porque senão pode acontecer aquela clonagem à distância que você falou. Não deixe o controle à vista, como você falou no quebra-sol, porque com ele direto na mão ali ele pode clonar. Ah, Joel, mas eu deixo no estacionamento lá no centro, deixo lá na Zona Norte, eu moro na Zona Sul. O cara tira uma foto da placa do seu carro, se ele entender que você é uma vítima potencial, uma vítima que pode levar frutos a ele, tira a foto da sua placa, consegue o seu endereço aí em 2, 3 buscas que ele faça e vai para sua casa. Então, independente de saber onde você mora ou não. Tecnologia mais moderna de criptografia, não é? A cada momento muda o código. Buscar essa alternativa é boa. Uma outra aqui. Todo mundo dentro de casa passa um cadeado. Tem como colocar o cadeado. Todo mundo entrou em casa, vamos dormir e tal, vai lá e coloque o cadeado do lado de dentro. Dá para desligar o portão também. Também, auxilia e muito. E por último aqui, tiro de polícia. É a única coisa que esses caras entendem. Tiro, tiro, tiro. Agora, acho que sempre vale buscar formas de segurança bem mais avançadas. Eu dou um exemplo para vocês. Depois desses casos, eu cheguei na minha casa, no meu condomínio, com um outro olhar. Falei, pô, vou me colocar aqui na posição de um bandido com controle clonado, alguma coisa para tentar entrar. Não tem como. É impossível. Eles criaram um sistema lá que o sujeito não consegue furar. Primeiro que não tem controle, é tag. Você passa por na primeira etapa por uma tag, pá, abriu, você entra ali numa área fechada. Tem uma gaiolinha, aí né, de carro. Da primeira gaiola vai para um reconhecimento facial, da outra vai para outra, sabe? Ah, é difícil entrar. É, mas tem que ser. Tem que ser. Você vai fazer o quê? A gente tem que ter paciência ao invés de se irritar com esse tipo de procedimento, porque ele é necessário. Enquanto você está nessa etapa, fica cara armado distante. Cara armado em área blindada, em área não blindada. É só assim. Se você não faz isso, eles vão nos mais fáceis, nos lugares mais fáceis. E hoje, com a tecnologia bem avançada, esses condomínios com, sei, 2, 3 torres, já tem condição de ter uma segurança diferente. Só não colocaram em prática ainda, porque acham que é muito distante e tal. Vale a pena fazer a cobrança, juntar numa reunião de condomínio lá e falar, ó, vamos melhorar isso aqui. Vamos criar uma alternativa, porque já foi o período em que apartamento você estava livre dentro dele. Hoje não está. Igual o Luiz falou, se um bandido entra dentro do prédio, ele fica na garagem esperando todo mundo chegar ou sair. Não é? Então, pelo amor de Deus, vamos ficar mais esperto aí para a gente conseguir dificultar a vida desses vagabundos aí. Paralelo a isso, polícia, pelo amor de Deus, senta o pau nesses caras. Valeu, Luiz. Muito obrigado, viu? Obrigado, gente. Vamos pro intervalo? Um abração pra você. Vamos sim. Esse é o Bora Brasil. Você na Rádio Bandeirantes. A gente já volta.